dependência alcoólica. Saber que eu tinha um lugar onde poderia ser completamente honesto, e ainda assim ser aceito, foi incrivelmente importante. Criou o espaço psicológico de que eu precisava para me perdoar e fazer mudanças. Para seguir em frente na minha vida. A vergonha pró-social baseia-se na ideia de que a vergonha é útil e importante para comunidades prósperas. Sem a vergonha, a sociedade despencaria no caos. Assim, sentir vergonha por comportamentos transgressivos é adequado e bom. Além disso, a vergonha pró-social é baseada na ideia de que somos todos falhos, passíveis de cometer erros e necessitados de perdão. A chave para encorajar a adesão a normas grupais, sem banir todo mundo que se desencaminha, é ter uma lista de coisas a fazer pós-vergonha, que ofereça etapas específicas para se corrigir. É o que o AA fazenda com seus 12 passos. O ciclo da vergonha pró-social é o seguinte: o hiperconsumo leva à vergonha, que exige uma honestidade radical que conduz não ao banimento, como vimos na vergonha destrutiva, mas à aceitação e à empatia, agregada a um conjunto de ações exigidas para se corrigir. O resultado é um aumento de pertencimento e uma diminuição de consumo. Meu paciente Todd, um jovem cirurgião em recuperação por dependência alcoólica, contou-me que o AA foi o primeiro lugar seguro para expressar vulnerabilidade. Logo na primeira reunião, ele chorou tanto que não conseguiu dizer seu nome. Depois, todo mundo veio, me dando o número de telefone, me dizendo para ligar. Era a comunidade que eu sempre quis, mas nunca tive. Nunca poderia ter me aberto daquele jeito com meus companheiros de escalada ou com outros cirurgiões. Após 5 anos em persistente recuperação, Todd confessou que, para ele, o mais importante dos 12 passos foi o passo 10. Continuamos fazendo um inventário pessoal e, quando estávamos errados, admitíamos prontamente. Todos os dias, faço uma checagem de mim mesmo. Vamos lá, estou perturbado? Se sim, como posso mudar? Tenho que me corrigir? Como posso me corrigir? Por exemplo, no outro dia, eu estava lidando com um residente que não me deu uma informação correta sobre um paciente. Comecei a ficar frustrado. Por que isto não está sendo feito? Quando sinto essa frustração, digo comigo mesmo: ok, Todd, pare. Pense. Esta pessoa tem quase 10 anos a menos de experiência do que você. Provavelmente está com medo. Em vez de ficar frustrado, como pode ajudá-la a conseguir o que precisa? Não é algo que faria antes de entrar em recuperação. Uns 2 anos atrás, cerca de 3 anos já em recuperação, estava supervisionando um estudante de medicina que era muito ruim. Sério, realmente horrível. Eu não deixava que cuidasse dos pacientes. Quando chegou a época da avaliação de meio de período, sentei-me com ele e resolvi ser honesto. Olha, você não vai passar neste estágio a não ser que faça grandes mudanças. Depois do meu feedback, ele decidiu recomeçar e de fato tentou melhorar seu desempenho. Conseguiu e acabou passando no estágio. O caso é o seguinte: nos meus tempos de bebedeira, eu não teria sido honesto com ele. Simplesmente deixaria que fosse em frente e bombasse no estágio, ou deixaria o problema para outro resolver. Uma autoavaliação sincera leva não apenas a um melhor entendimento de nossas próprias deficiências, como também nos permite avaliar e reagir às falhas dos outros com mais objetividade. Quando somos responsáveis por nós mesmos, conseguimos tornar os outros responsáveis. Podemos utilizar a vergonha sem envergonhar. O segredo aqui é responsabilidade com compaixão. Essas lições aplicam-se a todos nós, dependentes ou não, e se traduzem para todo tipo de relacionamento na nossa vida diária. O Alcoólicos Anônimos é uma organização modelo para a vergonha pró-social. A vergonha pró-social no AA potencializa a adesão às normas do grupo. Não existe vergonha em ser um alcoólico, consistente com a frase "o AA é um espaço livre de vergonhas", mas a vergonha na busca sem convicção da sobriedade. Pacientes me contaram que a vergonha antecipada de ter que admitir ao grupo que tiveram uma recaída funciona como um importante impeditivo contra a recaída e promove mais comprometimento com as normas do grupo. Importante: quando membros do AA têm uma recaída, isso funciona como um bem de clube. Os economistas comportamentais referem-se às recompensas de pertencer a um clube como bens de clube. Quanto mais robustos os bens de clube, maior a probabilidade de o grupo conseguir manter seus membros atuais e atrair novos membros. O conceito de bens de clube pode ser aplicado a qualquer grupo de seres humanos, desde famílias até grupos de amigos e congregações religiosas. E o economista comportamental Lawrence Iannacone escreveu, referindo-se a bens de clube em organizações baseadas na fé: o prazer que tiro do culto de domingo depende não apenas dos meus próprios aportes, como também dos aportes de outros, quantos comparecem, com que cordialidade eles me recebem, o quanto eles cantam bem, com que entusiasmo leem e rezam. Os bens de clube são reforçados pela participação ativa em atividades e encontros do grupo e pela adesão às regras e normas do grupo. A revelação honesta de uma recaída para a irmandade do AA aumenta os bens de clube, ao criar a oportunidade para outros membros do grupo oferecerem empatia, altruísmo e, vamos ser sinceros, algum grau de schadenfreude ao pensar em coisas como poderia ter sido comigo e com certeza estou feliz de que não foi, ou lá vou eu, mas só pela graça de Deus. Os bens de clube são ameaçados quando oportunistas tentam se beneficiar do grupo sem uma participação efetiva naquela comunidade, semelhante aos termos mais coloquiais aproveitadores ou sanguessugas. Quando se trata das regras e normas do grupo, os oportunistas ameaçam os bens de clube ao não aderir, mentir ou não fazer qualquer esforço para mudar sua atitude. Seu comportamento individual não faz nada para reforçar os bens de clube, embora estejam se beneficiando de serem membros do grupo e tenham as vantagens do pertencimento. Iannacone notou que é difícil, se não impossível, medir a aderência aos princípios do grupo que cria os bens de clube, especialmente quando as exigências envolvem hábitos pessoais e não tangíveis, fenômenos subjetivos, como contar a verdade. A teoria do sacrifício e do estigma de Iannacone postula que uma maneira indireta de medir a participação do grupo é pela obrigatoriedade de adotar comportamentos estigmatizados, o que reduz a participação em outros contextos, e pela exigência do sacrifício de recursos do indivíduo para a exclusão de outras atividades. Assim, os oportunistas são desmascarados. Em outras palavras, as atitudes exigidas por certas instituições religiosas que parecem excessivas, gratuitas ou mesmo irracionais, tais como usar certo tipo de penteado ou certas roupas, se abster de vários alimentos ou formas de tecnologia moderna, ou recusar certos tratamentos médicos, são racionais quando compreendidas como um custo individual em prol da redução ou exclusão de aproveitadores dentro do grupo. Você poderia pensar que organizações religiosas e outros grupos sociais mais descontraídos, com menos regras e restrições, atrairiam um maior número de seguidores. Não é o que acontece. As igrejas mais rigorosas conquistam mais seguidores e, em geral, são mais bem-sucedidas do que as liberais porque desmascaram os oportunistas e oferecem bens de clube mais robustos. Jacob juntou-se ao grupo dos 12 Passos dos Sexalix Anônimos, S.A., logo no início do seu processo de recuperação e aumentou seu envolvimento a cada recaída.
Seu comprometimento foi admirável. Frequentava reuniões de grupo todos os dias, por celular ou pessoalmente. Com frequência, fazia 8 ou mais telefonemas diários a companheiros da Irmandade. O AA e outros grupos dos 12 Passos têm sido difamados como cultos, ou organizações em que as pessoas trocam sua dependência por álcool ou drogas por uma dependência ao grupo. Essas críticas não levam em consideração que a rigidez da organização e sua estrutura de culto podem ser a própria causa da sua eficácia. Os oportunistas nos grupos dos 12 Passos podem assumir várias formas, mas entre os mais perigosos estão aqueles membros que não admitem quando reincidem, não se reafirmam como iniciantes e não refazem os passos. Eles privam o grupo do bem de clube da vergonha pró-social, sem falar na rede social sóbria, crucial para a recuperação. Para manter os bens de clube, o AA precisa assumir medidas firmes, e às vezes aparentemente irracionais, contra este tipo de oportunismo. John conseguiu parar de beber frequentando o AA. Ela também foi a reuniões regulares, teve um padrinho e ela mesma amadrinhou outras pessoas. Fazia 4 anos que estava no AA em abstinência alcoólica, e era minha paciente havia 10, então pude observar e avaliar todas as mudanças positivas que o AA fez em sua vida. John teve um episódio no início dos anos 2000, quando usou álcool involuntariamente. Viajava pela Itália, onde não falava a língua, e acidentalmente pediu e consumiu uma bebida que continha uma porcentagem muito pequena de álcool, comparável à da cerveja sem álcool vendidas nos Estados Unidos. Só depois ela percebeu o que tinha acontecido, não por se sentir alterada, mas por ter lido o rótulo. Ao voltar da viagem e contar a seu padrinho o que havia acontecido, ele insistiu que ela havia recaído e a incentivou a contar ao grupo e redefinir sua data de sobriedade. Fiquei surpresa que o padrinho de John assumisse uma postura tão rígida. Afinal de contas, ela havia consumido uma quantidade de álcool tão insignificante que a maioria das pessoas nem considera que tal bebida seja alcoólica. Mas John concordou, embora as lágrimas. Até hoje, ela mantém sua recuperação e sua presença no AA. A insistência do padrinho de John em que ela redefinisse sua data de sobriedade me pareceu excessiva à época, mas agora eu a entendo tanto como uma prevenção, para que um pouquinho de álcool não levasse a um monte de álcool, o terreno perigoso, quanto como uma maximização da utilidade para o bem maior do grupo. A disposição de John em se conformar com uma interpretação muito rigorosa de recaída reforçou seus vínculos com o grupo, o que, a longo prazo, também se revelou positivo para ela. Além disso, John observou. Talvez em parte eu soubesse que havia álcool na bebida e quisesse usar o fato de estar num país estrangeiro como desculpa. Nesse sentido, o grupo funciona como uma consciência estendida. É claro que estratégias de pensamento de grupo podem ser usadas para fins execráveis, por exemplo, quando os custos de pertencer ao grupo excedem os benefícios e os membros são prejudicados. O NICE se autodescrevia como um programa executivo de sucesso, mas seus líderes foram presos e indiciados em 2018 sob acusações de tráfico sexual e extorsão. Da mesma forma, existem situações em que os membros de um grupo obtêm benefícios às custas de prejudicar quem está fora do grupo, tais como várias entidades hoje que usam a mídia social para espalhar falsidades. Alguns meses depois de deixar de frequentar a igreja, Lori foi à sua primeira reunião do AA, onde recebeu o companheirismo solidário que estava procurando, mas não tinha conseguido encontrar na igreja. Em 20 de dezembro de 2014, ela largou todas as substâncias e desde então tem mantido sua recuperação. Não sei dizer exatamente o que aconteceu, nem quando, Lori disse, revendo anos depois a sua própria recuperação, que atribui à sua participação no AA, escutar as histórias das pessoas, o alívio que sentia ao me livrar dos segredos mais profundos e sombrios, ver a esperança nos olhos dos recém-chegados. Eu estava tão isolada antes. Lembro-me de só querer morrer. Ficava acordada à noite, me flagelando por todas as coisas que havia feito. No AA, aprendi a me aceitar e a aceitar os outros pelo que são. Agora tenho relacionamentos verdadeiros com as pessoas. Pertenço a esse grupo. Eles conhecem meu verdadeiro eu. Vergonha pró-social e parentalidade. Sendo uma mãe que se preocupa com o bem-estar dos filhos em um mundo inundado pela dopamina, tentei incorporar os princípios da vergonha pró-social na vida da nossa família. Em primeiro lugar, estabelecemos a honestidade radical como um valor familiar intrínseco. Eu me esforço, nem sempre com sucesso, em moldar a honestidade radical no meu próprio comportamento. Às vezes, como pais, pensamos que, ao esconder dos filhos nossos erros e imperfeições e só revelar nossa melhor parte, ensinaremos a eles o que é certo. Mas isso pode ter o efeito oposto, levando as crianças a sentirem que precisam ser perfeitas para serem amadas. Em vez disso, se formos abertos e honestos sobre nossas dificuldades, criamos um espaço para os filhos serem abertos e honestos em relação às deles. Dessa forma, precisamos também estar preparados e dispostos a admitir quando tivermos errado em nossas interações com eles e com outros. Precisamos aceitar nossa própria vergonha e estarmos prontos para nos corrigir. Cerca de 5 anos atrás, quando meus filhos ainda estavam no ensino fundamental, dei a cada um deles um coelhinho de chocolate na Páscoa. Eram de chocolate ao leite cremoso, feitos por um chocolatier especial. As crianças comeram um pouco e guardaram o resto na despensa, para mais tarde. Nas 2 semanas seguintes, mordisquei cá e lá um tantinho dos coelhinhos, achando que não era o bastante para alguém notar. Quando meus filhos se lembraram dos chocolates, eu tinha comido quase tudo. Sabendo da minha predileção por chocolate, eles me acusaram de imediato. Não fui eu disse. A mentira veio naturalmente. Continuei mentindo nos 3 dias seguintes. Eles persistiram no ceticismo de que eu estivesse dizendo a verdade, mas depois começaram a acusar um ao outro. Eu sabia que tinha que consertar as coisas. Como vou ensinar honestidade aos meus filhos se eu mesma não sou honesta?